Voltamos com o segundo bloco, para continuar o assunto iniciado. Quanto às funções intelectuais, devemos explicar a exclusão de faculdades clássicas como memória, julgamento, imaginação, etc. Visto que tais faculdades devem ser consideradas como resultados do conjunto da organização mental, que durante muito tempo foram tomados por atributos especiais. A comparação dos indivíduos e dos sexos, completada, se necessário, pela das espécies, prova diretamente a inanidade da antiga análise intelectual e a realidade da nova, visto que a observação mostra diferenças pronunciadas e permanentes quanto à contemplação ou à meditação, sem nunca conduzir a resultados nítidos e fixos a respeito dessas faculdades. O juízo mais insignificante exige um concurso habitual das 5 funções intelectuais, a fim de instituir entre o interior e o exterior essa coincidência durável e unânime que caracteriza a verdade. O mesmo se pode dizer, com mais forte razão, de cada esforço de memória ou de imaginação, que muitas vezes exige induções e deduções inteiramente análogas às operações científicas. Quanto à vontade, ela vem a ser o resultado direto de todo impulso afetivo aprovado pela inteligência como devendo dirigir a conduta. No caso da linguagem, há o inverso, o erro de pretender figurá-la como um produto do conjunto das funções intelectuais, em vez de função distinta, resulta de se confundir a aptidão especial para criar sinais artificiais com os resultados determinados pela digna subordinação dessa aptidão às outras forças mentais. Apesar da insuficiência ordinária de suas análises intelectuais, Galo nunca hesitou em dotar a linguagem de um órgão distinto sobre cuja experiência, sobre cuja existência a observação dos animais, dos homens e dos povos não podia deixar nenhuma dúvida. Quando fica entregue a si, mesmo sem nenhuma disciplina cerebral, como vemos a miúde nas moléstias e também no estado de saúde, sua atividade direta não produz senão uma pura verbiagem que só a razão pode transformar num verdadeiro discurso. Em outros casos, pelo contrário, a atonia excepcional deste órgão impede a transmissão dos pensamentos mais bem elaborados. Todavia, cumpre não confundir nos animais a função própria da linguagem com seus instrumentos vocais, que nem sempre lhe correspondem. Cada espécie superior tem sua língua natural, entendida por toda a raça e mesmo entre as espécies vizinhas. Mas os meios físicos de comunicação com frequência permanecem muito imperfeitos. Quanto à linguagem atual das nações civilizadas, ela constitui um resultado muito complexo
do conjunto do desenvolvimento humano. Todavia, sua primeira origem reside igualmente no órgão cerebral que dispõe a criar, por qualquer meios, sinais artificiais, sem se preocupar diretamente com comunicações mentais ou morais que se possam operar deste modo. Para completar esta importante apreciação, devemos indicar o uso geral que se deve fazer do quadro cerebral quando se o tiver estudado suficientemente. Ele só pode tornar-se próprio após uma aplicação continuada. As mulheres exercitam-se habitualmente em descobrir em nossos atos e discursos os sentimentos e os pensamentos que verdadeiramente os inspiram. Devemos considerar o quadro cerebral como um meio geral de aperfeiçoar muito este ofício feminino. Reconhecer-se-á com frequência que a alma humana não é impenetrável. O cérebro pode tornar-se um livro inalterável, que se pode ler apesar dos artifícios da dissimulação. Completando estas observações individuais pela comparação das nações bastante distintas, bem como dos animais facilmente apreciáveis, ter-se-á concluído nossa iniciação na teoria positiva da natureza humana. Para evitar ou corrigir enganos muito comuns, cumpre estar sempre atento ao fato de que, para a maior parte dos resultados observáveis, tanto intelectuais como morais, concorrem duas ou mais funções cerebrais, cada uma das quais raramente pode ser observada isoladamente. Por isso, é muito frequente a necessidade de uma análise cujos elementos fornecidos continuamente pelo quadro devem ser combinados até que o caso correspondente esteja representado de modo suficiente. Por exemplo, a inveja resulta da combinação entre o instinto destruidor e qualquer um dos 6 outros instintos egoístas, movida por um sentimento secreto de inferioridade pessoal, tanto mental como moral. Existem, pois, 6 espécies de inveja, conforme seu segundo elemento consista na cupidez ou na luxúria, etc. Hoje ficamos por aqui. Voltaremos no nosso próximo encontro para continuar com este interessantíssimo assunto. Até lá!